Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Festival Fibra, para esse debate, para esse bate-papo tão bacana que a gente vai ter hoje. Não posso deixar de agradecer aqui, em primeiro lugar, a todos vocês que estão conosco no festival, agradecer também à Sarau, Agência de Cultura, que produziu e idealizou esse projeto. E hoje a gente vai ter aqui convidados muito especiais para conversar com a gente sobre essas novas possibilidades do mercado da música no momento em que o digital está tão presente, né? E eu queria aqui começar apresentando já os nossos convidados de hoje. É, Primeiro, a Verônica Pessoa, que é produtora, jornalista e, além de criar projetos na área da cultura, ela pesquisa modelos de negócio no âmbito da cultura, né? É uma das responsáveis pelo nascimento da aceleradora Natura Musical, que busca novos caminhos para o ecossistema da música e trabalha com projetos patrocinados pela marca. Ela também trabalha com distribuição digital na Alta Fonte Brasil. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada, Alfredo. Agradecer a você, todo o pessoal do Sarau. Festival Fibra super especial. Prazer estar aqui com vocês conversando, aprendendo também um bocado nos bate-papos que estão rolando. Obrigado. E o nosso outro convidado é o Nelson Faria, que é um músico brasileiro renomado, que além da produção intensa de livros e discos, alia essa habilidade com o violão e com a guitarra, com a criatividade e a interação também pelas redes. Ele é o criador e apresentador do programa Um Café Lá em Casa, programa imperdível que já teve convidados especialíssimos também, e que tem mais de 250 mil seguidores nas redes. Ele também é o coordenador pedagógico da plataforma de cursos de música online Fica a Dica Premium. Bem-vindo, Nelson. Obrigado, Alfredo. Um prazer enorme, uma honra, na verdade, estar aqui nesse grupo com vocês, nessa mesa, né? Nessa mesa para poder ter um debate tão bacana. E agradeço, de fato, esse convite. Estou me sentindo muito honrado. Vai ser muito bom. Obrigado. Já começar pedindo, falando para todos vocês, quem quiser saber da programação do Fibra, saber das outras mesas, é só entrar e acessar nossas redes. Eu sou Alfredo Del Penho, eu faço a curadoria do festival junto com Marcelo Caldi. E vocês são muito bem-vindos em todos os nossos, tanto nos shows quanto nos debates e tudo mais. Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta para a Verônica. E lembrando que é uma interação bem livre, se você quiser também pontuar qualquer coisa, Nelson, fica à vontade, né? É um bate-papo mesmo. Então, te pedir para contar do seu trabalho na Alta Fonte, como é que funciona, como é que é esse trabalho lá da distribuidora e como é que os artistas podem ter nas distribuidoras parceiras, né, para divulgação da própria obra, para veiculação da obra, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, em que a gente está isolado e essas passaram a ser possibilidades também de você ter uma abrangência maior do trabalho. Legal, acho bem bacana começar por aí, porque é interessante falar um pouco sobre distribuição digital, porque pensando nessas novas tecnologias e novos formatos, a distribuição digital é base para tantas novidades e tantas inovações que a gente vem trazendo. Então, a distribuição digital de música, a distribuidora digital, ela tem como core, assim, como função core, realmente pegar a música do artista e entregar nas plataformas mais diversas, no Spotify, na Deezer, YouTube, Amazon, Apple, enfim, todas e tantas outras que há no mundo inteiro. E é muito engraçado que às vezes quando eu vou contar um pouco sobre a distribuição digital, eu gosto de brincar de comparar com o tempo analógico, porque quando a gente estava ali usando a mídia, o CD, o hardware, a gente gravava ali, eu falo a gente porque durante muitos anos, durante 10 anos, eu fui empresária e manager e estava do outro lado do balcão, então estava junto com o artista, então era a gente gravando os discos e CDs, né? E a gente entregava isso para uma distribuidora entregar nas lojas americanas, na Livraria Cultura, em tantas lojas que houvessem. Hoje, no ambiente digital, o artista produz esse material, entrega para a gente Altafonte, Believe, OneRPM, tantas distribuidoras que operam hoje no Brasil. Eles entregam esse material para a distribuidora e a distribuidora entrega para as novas lojas, que são o Spotify, a Deezer, que são essas plataformas de encontro com o consumidor. E eu acho bem interessante pensar que, assim, as distribuidoras, primeiro, eu acho interessante mencionar que hoje no Brasil, se eu não me engano, a gente não tem nenhuma distribuidora brasileira operando. A maioria delas é de fora do Brasil, que é multinacional e tem uma operação no Brasil, né? A grande maioria delas. E
tem essa operação core, que é realmente distribuir a música. Só que, como a gente estava até conversando um pouco antes, assim, e é um papo que acontece sempre, que assim, não adianta a gente distribuir a música, a gente colocar a música na rede sem comunicá-la. Então, tem essa função core e operacional de entregar a música para o consumidor, mas, junto com isso, a gente faz também esse processo de comunicação. A gente trabalha também com o marketing, a gente também trabalha nesse lugar de tentar orientar e construir junto com os artistas e com as plataformas, já que a gente está fazendo essa interface, qual é o melhor formato de comunicar essa música, de comunicar quem está fazendo essa música, de comunicar quem está tocando nessa música, quem compôs essa música, de comunicar que produto é esse, porque não adianta só a gente colocar ali no mundo digital e não contar a história dessa música, né? Aí a gente se perde num mar de coisas. Então, o que a gente faz na Alta Fonte e a maioria das distribuidoras que operam hoje no Brasil é isso, é trabalhar com essa parte operacional, com essa entrega, que é a função core da distribuidora, é distribuir, mas também comunicar, também trabalhar com marketing, também construir outras camadas em cima desse trabalho que é feito. Verônica, Alfredo, deixa eu só pontuar uma coisa aqui que a Verônica À vontade, falou, Nelson. que eu achei bem bacana, Verônica, achei bem interessante essa atuação da Alta Fonte, também na parte do marketing, porque senão a música fica ali nas plataformas digitais, você fica perdida igual uma agulha no palheiro e ninguém consegue achar aquilo, não adianta nada, né? Você falou aí sobre a questão de comunicar quem são os autores, quem é o intérprete, quem está tocando naquela faixa. Nas plataformas digitais, pelo menos as que eu tenho ouvido música, eu não vejo ficha técnica de disco nenhum. E isso é uma coisa que me dá uma pena, assim, eu falo, cara, você não saber quem é o baterista, quem é o pianista, quem é o arranjador daquela faixa, isso foi de um empobrecimento terrível. E logo que começou a distribuição digital, eu comecei a questionar isso, eu falei, gente, mas por que não ter essa informação? Porque é muito mais fácil, não precisa nem papel, não vai gastar um centavo a mais para ter essa informação e você poderia ter. E aí eu vejo que ali no Spotify agora tem um lugarzinho que tem o compositor, né, que não tinha antes, aí tem o compositor e o produtor, mas ainda continua faltando muitos dados, que até a letra agora já estão colocando. Ótimo. Mas falta muito ficha técnica de saber quem são os músicos que estão atuando, né? Você vê alguma perspectiva próxima, a curto prazo, que isso seja alterado nas plataformas? Olha, eu sou um pouco romântica, eu confesso, Nelson. E eu brinco que eu entro no sistema para hackeá-lo. Então, assim, é um trabalho que a gente faz de formiguinha mesmo, é uma construção de formiguinha, que é isso. Justamente as distribuidoras como um todo, elas são a grande interface entre o artista e a plataforma. Então, é muito com a gente também esse processo de ir construindo junto com as plataformas essa inserção das informações. Como você mesmo mencionou, e eu até toquei nesse ponto, porque eu acho que é um ponto crucial, é um ponto que eu particularmente, é uma bandeira que eu levanto sempre, que é isso, de construir o acesso à informação. Hoje a gente, com o digital, tem você falou em agulha no palheiro, e é realmente isso, a gente tem um número sem fim de informações e de músicas disponíveis, e se essas músicas não vierem embasadas para outro lugar, além da canção, além do áudio, além da imagem de capa, né, muita coisa se perde. Então, realmente, é um trabalho que a gente vem fazendo. Assim, acho que artistas como um todo, acho que muitas distribuidoras, muitas pessoas que estão dentro desse lugar da indústria da música, trabalham por isso. E acho que, assim, uma coisa que a gente, Alta Fonte, particularmente faz com os nossos clientes é incentivar sempre a colocação das letras, a inserção da ficha técnica, sabe? É um trabalho conjunto. Eu puxo muitíssimo os músicos para trabalharem com a gente nisso, porque a gente depende principalmente desses insumos que vêm deles e dessa insistência deles de colocar isso nas plataformas para que a gente tenha até base para bater na porta deles. E assim, eu sou romântica, eu te respondendo, eu tenho uma esperança que cada vez mais
essa ficha técnica vai se ampliar ali. A gente não tinha letra, agora a gente tem, a gente não tinha compositor, agora a gente tem, não tinha produtor, agora a gente tem. Então, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar, sabe? A gente tem uma turma aí trabalhando para isso. E uma coisa que não tem também, quer dizer, não tem a ficha técnica e não tem os direitos conexos, né? Os conexos Direito conexo é uma coisa que assim, a gente tem aqui na Altafonte, a gente tem a editora Altafonte. E a Heloísa Aidar, que é a diretora da parte de edição da gente, ela tem um curso muito interessante, que eu acho ótimo quando ela vai fazer esse curso por aí, porque se tem uma coisa que ela faz, é fomentar os músicos para baterem na porta atrás desses direitos conexos, porque a gente precisa mudar esse sistema de... Exatamente. Mas a questão é que as plataformas não estão recolhendo o direito conexo. Exato. Então fica mudar não faz sentido nenhum. Não faz sentido buraco nenhum. Terrível, né? Ou seja, é jogar por água abaixo uma luta que já aconteceu há muitos anos atrás aqui no Brasil, e pô, de repente os caras vieram e colocaram, olha, daqui para frente aqui não se recolhe. Mas como não se recolhe? Isso é ilegal, né? Isso é um absurdo e é um pulo do gato que foi dado nesse momento em que tudo virou para o digital, parece que ninguém estava olhando ali e entraram de um jeito que não podia ter sido feito. Lá vai os músicos de novo entrar nessa batalha, numa versão 2 de uma batalha já travada, né? Realmente, esse é um ponto que eu acho fundamental aí de pensar. E isso que você está falando de comunicar quem está tocando, o que me espanta mais é o seguinte, essas informações, parte dessas informações, mais do que a letra, por exemplo, a letra precisa ser fornecida, né? Mas para você gerar um fonograma, você gera um ISRC, então obrigatoriamente você já tem aquelas informações digitais no DNA da música, né? Então, na verdade, isso seria muito mais fácil, poderia ser inclusive automatizado para essas plataformas já terem pelo menos quem participou, né, de músico, arranjador e produtor, assim, né? E como o Nelson falou, assim, você consegue hoje acessar no Spotify o autor e o produtor da faixa, assim, né? Muitas vezes ainda está com erro, ou então você entra lá e não está descrito, né? Mas eu acho que essa questão dos conexos e justamente essa relação com essa tecnicalidade do que é reprodução, do que é esse direito, né? Se o streaming seria passível de recolher da mesma forma, porque não é o mesmo tipo de reprodução, né? Eu acho que foi aí que eles se aproveitaram para tirar esse como o Nelson falou, né? Esse direito que há muito tempo já teve uma luta tão importante, né? E que hoje a gente percebe que eles estão tentando dizer que o mercado se reconfigurou e não é mais o que era, no sentido de não é o que não se reproduz música e não se ouve da mesma maneira, né? E aí não adianta transpor o universo. Aí o que acontece é que eles tiram do campo, assim, né? Essas pessoas que, principalmente os autores e os músicos, né? Eu tenho mais uma perguntinha aqui para Verônica. Já que a Altafonte também é editora, né? Uma outra coisa que eu sinto é o seguinte, pegando uma carona no que o Alfredo falou, que uma das justificativas é que o mundo mudou, e mudou mesmo, né? A forma de se ouvir música, de se distribuir música mudou. Inclusive, você explicou, né? Você tinha antes um disco, o cara saía com o disco debaixo da mão, né? Debaixo do braço e levava lá para o servante e tal. E hoje em dia isso mudou de uma forma, né, muito radical e sem volta. Eu acho assim, eu sou um cara positivo em relação a essas mudanças todas, eu acho que isso tudo é muito legal. Precisa de ajustes. Um dos ajustes que eu acho que ainda é muito lento, está muito lento de ser feito, é por parte das editoras. Na autorização, por exemplo, de um artista independente que vai gravar um cover, uma música de uma outra pessoa, e de repente o cara é cobrado um valor que ele não vai conseguir restabelecer esse valor com streaming nunca. Porque, primeiro porque a editora já está recebendo a cada vez que a música é tocada, né? E aí a editora pedir uma verba para aquele artista que está lançando um disco, que gravou uma música do Jobim, gravou uma música do Caetano, do Chico, ou seja quem for. E aí essa editora, ela cobrar um valor que inviabiliza o cara lançar o disco. Ele não pode lançar aquilo, porque ele não vai ver esse dinheiro de volta nunca mais. Quer dizer... Nem no streaming e nem vendendo os discos, né? Há pouco tempo atrás não veria esse dinheiro de volta nem vendendo.
Aí vendendo disco ainda era, eu acho que ainda chegava mais perto, com streaming. Mais perto. A editora, porque é o seguinte, o que eu fico pensando, quando a pessoa falava assim, olha, 1.000 discos, ou 3.000 discos, ou 5.000 discos, você vende aí, né, você paga o direito para imprimir essa música em 5.000 discos. Tá bom, né? Aí eu fico pensando assim, a editora recebeu esse dinheiro uma vez, essa música foi tocada quantas vezes? Esses 5.000 discos foram tocados ao longo de 10, 20, 30 anos. Eles foram tocados milhões de vezes para milhões de pessoas em vários lugares diferentes, no carro, na casa, né, de vários lugares. E a editora não via nem mais um centavo disso, porque a música era tocada, ela não tinha controle sobre isso. Hoje, a cada vez que uma pessoa ouve uma música, a editora ela sabe disso e ela tem o seu quinhão ali. Então não faz sentido a editora continuar vivendo e cobrando da mesma forma que vivia, porque ela está inviabilizando o processo, principalmente dos independentes, que ou vão fazer uma coisa, vão arriscar de fazer uma coisa na galega, vamos embora, faz aí, lança esse negócio, não autorize, pronto, aí depois o cara tem que ir lá derrubar o streaming, não vai derrubar se o cara for pequeno, aí fica assim, eu finjo que paga, você finge que cobra e a gente não faz nada. Fica uma bagunça. Por quê? Porque eu acho que as editoras ainda não se deram conta de que mudou. De fato, realmente mudou. Isso que o Alfredo falou é muito sério. Mudou e as editoras têm que entender. Agora você não tem que fazer nada, você tem que deixar o cara publicar e você vai ganhar. Se a música tocar, você ganha. Se a música não tocar, você não ganha. Beijo. É bom para todo mundo ou é ruim para todo mundo, né? Mas aí, o que você tem que falar? E tem aqui a questão do direito moral também, que é outra coisa que eu acho uma loucura, porque se você pegar, desse tempo que a gente está conversando aqui, você pega uma música qualquer de sucesso hoje, então as pessoas estão publicando isso no YouTube, sem direito moral, sem nada, assim, já publicaram, nesse momento que a gente está falando, publicaram 10 milhões de versões das músicas que a gente está vendo, tudo sem direito moral, sem nada. E você não tem como controlar, o cara vai pegar um violãozinho na casa dele, vai tocar a harmonia errada, vai cantar desafinado, vai cantar melodia errada, letra errada, e tudo certo. Não tem como você cobrar direito moral desse cara. Então, assim, as editoras, como você é editora também, como é que está a posição das editoras para esse novo mundo, para essa nova realidade? Eu gosto muito de uma frase que você disse, as editoras ainda não se deram conta, porque eu concordo muito com isso, Nelson. Eu acho que é um processo que a gente está vivendo, né, de transformação digital, que nem é mais um processo novo, porque a gente já está nele há alguns anos, mas mesmo assim ainda temos alguns pontos que são mesmo básicos, sabe, que são rudimentares nesse lugar. E eu acho muito interessante isso, porque as editoras precisam se modernizar e entender um novo formato e uma nova forma de organização mesmo, um novo modelo de negócio, sabe, para proteger a propriedade intelectual dos autores e mesmo assim viabilizar as gravações e o processo de mercado que acontece hoje, né? A Alta Fonte tem esse setor de editora aqui dentro. Eu trabalho na distribuidora, mas existe a editora aqui, a gente termina trabalhando muito parceiro, e a editora da Alta Fonte, ela opta por trabalhar com menos autores, para que assim cuide bem desses autores. E, consequentemente, com isso, a gente consegue ter um contato com os autores muito próximo para autorizar isso, as obras deles, sem ser de uma forma muito antiquada, sem ser com preços exorbitantes, enfim. E eu acho muito legal que o time da editora da gente termina criando uma rede com outras editoras e trazendo, às vezes, até esse acordo de cavalheiros e dizendo, olha, a gente está cobrando tanto, porque vocês estão cobrando 5 vezes mais. Vamos junto aqui, sabe? Então, eu acho interessante esse trabalho das editoras e acho interessante também mencionar que você falou essa questão do YouTube, cara, que o YouTube é uma ferramenta curiosa para divulgação e distribuição de música hoje. E o YouTube tem o Content ID, que é exatamente, que é o lugar por onde a gente consegue ali ir atrás, né, do que está sendo tocado, mas é um espaço assim infinito e absolutamente amplo em que tudo é lançado e relançado e versionado e regravado numa velocidade incontrolável, né? É impossível ganhar. É o mundo inteiro uploadando. Toda hora. A cada segundo. Isso que você falou, Nelson, assim, eu me lembro que quando eu fiz ainda um disco físico, eu produzi um disco meu e tal, e fui atrás das autorizações,
E alguns autores eram de editoras, de grandes editoras, né, editoras muito antigas, enfim, Vitale, Mangione, aquelas coisas todas. E aí, quando eu pedi o valor da autorização, veio aquele valor muito alto e eu fui conversar com um dos autores, falando justamente o seguinte: olha, eu não quero que você deixe de cobrar o valor para mim, não. Eu só queria que você cobrasse para mim, como eu sou um artista independente, né, o mesmo valor que uma gravadora pagaria, né? E aí, conversando com ele que já é um compositor, enfim, consagrado, já tem, enfim, mais de milhares de músicas gravadas e sucesso e tal, ele me falou o seguinte: você sabe como é que começou isso, Alfredo? Ele falou: olha, os artistas independentes, em geral, quando os discos eram produzidos por eles mesmos, as editoras achavam que não teriam como controlar o número de tiragem, uma tiragem extra, ou quando que aquilo pudesse ser reproduzido de uma forma indevida. Então eles cobravam um valor mais alto do artista independente, porque com as gravadoras eles teriam uma negociação que seria por um volume maior e o ano inteiro, com vários produtos, entendeu? Aí eu falei, pois é, né, mas os artistas são punidos. Aí no final das contas, tanto esse quanto um outro autor, que são grandes autores, assim, né, eles entraram em contato com a editora e falaram isso, para fazer um valor simbólico, que na verdade seria o valor que a gravadora pagaria com um prazo maior. Eu paguei imediatamente, né? E eu acho que justamente essa relação, assim, eu acho que isso expõe um outro problema aí, né? Que nesse caso, essas duas pessoas que eu falei são autores, né? E são de uma época em que o autor, em que a gente ainda via surgir poetas, autores, né? Mas eu me pergunto hoje, por exemplo, o quanto que o mercado que a gente está vivendo permitiria o nascimento, por exemplo, de um Aldir Blanc, no sentido de um cara que vive disso e é somente autor, né? Ele não é um. Tudo bem, ele gravou discos, assim como o Paulo É, César Pinheiro, por exemplo, gravou discos, mas ele não é um artista, um artista. E como vocês falaram, né? O YouTube, o que acaba acontecendo, não só o YouTube, né? Em geral, Instagram, TikTok, essas plataformas, uma pessoa toca sua música, toca qualquer música. E na verdade aquele vídeo é o produto em si, e muitas vezes a pessoa é remunerada de outras maneiras, né? Então ela é remunerada com parcerias, que alguns chamam hoje de jabá, né? Não é aquele jabá do rádio, mas o sujeito tem uma pizzaria, mas fala assim: ó, gostei do seu trabalho, vou te mandar 2 pizzas. Ele, olha, gente, obrigado pela pizzaria tal, tal. A gente sabe que isso não acontece só com pizza, acontece com viagem internacional, com patrocínio inclusive para show. E aí acaba acontecendo um pouco isso, né? Ele toca uma música de uma outra pessoa, essa pessoa muitas vezes não é remunerada pelo direito na reprodução daquele vídeo visualizado milhões de vezes. Aí a pessoa ganha um cachê, na verdade, por uma parceria. Então a grande pergunta nesse momento é como é que quais são as alternativas para o artista? A gente já imagina, né? A exposição do artista, né? Pessoas com múltiplos talentos, assim e tal, conseguem de certa forma viabilizar o seu trabalho a partir dessa exposição. Mas eu me pergunto, como é que a gente pode estimular nesse momento um músico como só para falar de violonista, que o Neco do violão, ou então o Meira do violão, que eram músicos que basicamente eles acompanhavam, né? Não eram solistas, apesar de ter também composições de solar e tal. E de Aldir Blancs também, né? Que são compositores que não são cantores. O que vocês acham que a gente pode fazer nesse sentido, nesse momento em que o artista, a exposição do artista passou a ser o que foi remunerado, e não a sua música necessariamente, né? Eu digo diretamente, né? Porque na prática a gente sabe que a música é o que faz com que as pessoas consumam aquele artista, né? eu acho que a Verônica tem mais autoridade para falar sobre isso. Antes dela falar, vou falar só um detalhe. Bom, confirmando uma coisa que a Verônica falou antes, no ambiente, pelo menos do YouTube, existe o Content ID e existe um acordo do YouTube com as editoras, né, para o repasse dessa verba de comercial, e acaba que a pessoa não o cara que botou o vídeo ali, ele acaba não conseguindo monetizar aquele vídeo. A monetização daquele vídeo vai para a editora, né? Eu sei porque eu tenho um programa, o Café lá em Casa, onde a gente toca música de todo mundo, né? E os programas não são monetizados, vários deles não são monetizados, né? A última temporada que a gente fez, a gente tinha um patrocínio, tinha uma verba para pagar as editoras. Então a gente entrou em contato com as editoras todas para a gente ter autorização prévia, tal, antes de lançar o programa, né? E foi muito engraçado, porque a gente recebeu
orçamentos, desde algumas que ofereceram gratuitamente e outras que cobraram R$ 5.000 por uma música no YouTube. Eu falei, o quê? Assim, é complicado, né? Obviamente, tiramos a música do programa. Ainda Assim, não bem. vamos, não vamos postar, porque aí a gente não tinha nenhum budget já, não tinha orçamento para isso. Os caras estavam comendo o orçamento de todas as outras músicas e foi inegociável. Falou, não, é isso aí mesmo, é 5.000. Eu tenho certeza absoluta. Então tá bom, então não vou botar sua música no programa. Ok, tudo bem. Eu Continua. acho essas situações, né? Eu acho de uma incompreensão tão sem tamanho de uma pessoa que cobra R$ 5.000 por uma execução de YouTube, sabe? Eu acho de uma incompreensão do que está acontecendo hoje no mercado, É, na total. indústria da música, sabe? Num programa como o seu, o espaço que ele ocupa no mercado hoje, sabe? É de uma não percepção disso tudo que fica para trás, sabe? Não está entendendo o que está acontecendo hoje. É muito por aí que eu vejo desse jeito, e acho que você é muito mais autoridade do que eu para falar sobre todo esse caminho que o compositor precisa encontrar hoje para viabilizar o seu trabalho e sua carreira, né? Que é o que o Alfredo estava perguntando. E eu acho que a gente vive um momento tão difícil porque o lugar do músico é o palco, né? Para além do estúdio, é o palco. Então, assim, quando a gente pensa em grandes violonistas, em grandes instrumentistas de uma forma geral, o lugar do instrumentista é no palco, né? Para além do estúdio, assim, pensando no que acontece hoje ou no que acontecia 2 anos atrás, vamos falar assim, pré-pandêmico, como brincamos há pouco, é o palco o lugar do instrumentista. E hoje foi tirado justamente esse lugar, assim, a gente não consegue voltar aos palcos como deveria, já faz muito tempo. Tivemos alguns momentos de volta, mas depois recolhe de novo. Agora há pouco, estava recebendo 1.000 comunicados de casas daqui de São Paulo, todas fechando as portas outra vez. Então, estamos de novo nesse lugar. E eu acho que é muito complicado, porque a gente tem um processo de direito autoral no Brasil que é muito difícil, é realmente uma guerra assim, para viabilizar o trabalho do autor, que, apesar de estar protegido, ainda precisa de ajustes, como o Nelson bem trouxe, e mais ainda o lugar do instrumentista, mais ainda desse artista que trabalha ali, que ganha o direito conexo em alguns lugares, a execução pública ali em outros, o palco em tantos dele e não no digital, enfim. Eu acho que hoje a gente está num labirinto, assim, que precisa realmente ser pensado o que fazer. Eu acho que é fundamental que haja criação de rede, eu acho, sabe? Que é um pouco o que o Fibra está fazendo aqui também, né? Criando rede, criando network, para que a gente consiga se organizar para propor uma outra forma de viabilização, de remuneração, que não só aqui existe, sabe? Para a gente pensar que outros caminhos tem aí. Agora, eu acho que aí a gente só... tem aquele ditado, né? Você quer ir longe... Não, você quer ir rápido, você anda sozinho, mas você quer ir longe, você anda de bando. Então, eu acho que está na hora da gente formar um bando para a gente começar a ir longe, porque a gente andou muito rápido sozinho. Agora chegou a hora de montar um bando para a gente aprender a ir longe, sabe? Acho que é esse momento da virada da organização de músicos e compositores que estamos, sabe? Arrasou, Verônica, é por aí mesmo. Arrasou essa colocação E agora. acho mesmo que os músicos e compositores são as pessoas que têm a resposta para isso. Porque a gente que agora estou no outro lado do balcão, como eu estava brincando, que estou dentro desse lugar da indústria, a gente precisa entender qual é a demanda, quais são as ideias que vêm. E tem que se montar esse bando para trazer para a indústria, para as plataformas, para tantas esferas aí que temos tantos players que precisamos começar a dialogar. Nossa, ótimo mesmo, Verônica. Obrigado. E realmente uma coisa que a gente falou, assim, nesse novo consumo, nessa nova forma de consumir música, né, no mercado atual, é que antigamente, eu me lembro, quando a gente consumia disco mesmo, né, ia às lojas, etc e tal, você tinha a curadoria, por exemplo, do rádio, né, que você não tinha o acesso, para você acessar a música, isso estou falando da minha juventude, né, se a gente for lá para o início do século XX, né, com 78 rotações, é um pouco diferente, assim, né, mas você tinha rádio que já tinha uma curadoria, a gente ouvia aquelas coisas todas, a música na TV, e você tinha as próprias lojas de disco, né, eu me lembro da Sabiá Discos em Niterói, quando eu ia, eu já sabia, e tinha os discos que ficavam na vitrine. Na Modern Sound também, você tinha os lançamentos lá na Modern Sound, várias outras lojas aqui no
no Rio de Janeiro, só para falar das que eu frequentei mais, assim, né? Mas hoje em dia eu acho que, inclusive programas como o seu, Nelson, eles fazem um pouco essa curadoria, assim, né? As pessoas percebem ali que tem afinidade com o tipo de repertório, com o tipo de convidado que você traz, e eu acho que isso passa a ser também uma vitrine, não do disco, mas também para o consumo digital. Então eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim, né? Porque você tem uma experiência gigantesca como músico, né? Um dos maiores músicos que a gente tem, um dos músicos também mais requisitados, né? Tem essa relação com a didática, tem livros e tal, e que é fundamental para a formação de novos músicos. Aí tem muitas perguntas, né? Eu já te perguntaria, por exemplo, se você percebe o quanto que é importante deixar essa semente nesse sentido, né? Mas eu queria te perguntar como é que surgiu essa ideia do Café Lá em Casa e se você entende o tamanho, não vou dizer só dessa responsabilidade, né? Mas o quanto que você atinge as pessoas no sentido de estimularem elas a buscarem aqueles artistas que são, de certa forma, que vocês no Café Lá em Casa fazem essa curadoria para essas pessoas, assim. Muito bacana a sua pergunta, abre um leque aqui de respostas que foram me passando a cabeça. É, algumas coisas, vou só falar de algumas vivências que eu tive que eu acho que são bem bacanas. É, eu fui tocar num festival de jazz na Indonésia, e aí o curador do festival veio conversar comigo e falou assim: Nelson, o seu programa é uma coisa incrível, assim, realmente eu estou muito apaixonado com o seu programa, e hoje em dia, para mim, ele virou uma referência. Quando eu recebo alguma proposta de algum músico brasileiro, a primeira coisa que eu vejo é se ele participou do seu programa. Olha que coisa incrível, cara. Virou um endosso, né? Para o artista, assim. Então, de fato, esses pequenos fatos vão me chamando a consciência de, opa, isso está indo, né, em lugares inesperados. Eu não imaginei que o curador do festival de jazz procurava saber se o cara já tinha participado do Café Lá em Casa para trazer alguma autoridade para ele. Então, isso aí eu fiquei muito feliz. Outras coisas é que, de forma recorrente, quando a gente está conversando no Café Lá em Casa, a gente sempre fala do nome de algum, porque aquele solo do Wes Montgomery, ou aquele, não sei, a gente está conversando, e aí nos comentários o cara fala, pô, qual é o nome daquele cara que você falou? Eles querem saber. E aí, pô, depois, é claro, você fica conhecendo via internet, via WhatsApp, via tudo, várias pessoas que são fãs do programa e que assistem, os caras falam, cara, eu comecei a conhecer música brasileira a partir do seu programa. Eu não ouvia, eu ouvia zero de música brasileira. Hoje em dia, se o cara não conhecia, cara, assim, eu vou falar coisas que parecem, para nós que temos assim uma vivência, que gostamos dessa música, parece uma coisa longe, mas, por exemplo, pessoas falam assim, cara, eu não conhecia a Fátima Guedes, eu não conhecia o Ginga. Eu falei, não, mas não é possível que você não conhecia a Fátima Guedes e não conhecia o Ginga, né? Se você for ver lá nos comentários do programa da Fátima Guedes, tem uma pessoa que comentou assim, nossa, que cantora incrível, nunca tinha ouvido falar de Fátima Guedes. Assim, então, eu falo, realmente o programa tem vamos dizer, tem uma função, e eu tenho consciência dessa responsabilidade, vim tendo a consciência dessa responsabilidade aos poucos, quando fui me deparando com esses depoimentos, né? De pessoas que começaram a ouvir música brasileira por causa do programa, começaram a ouvir o Ginga por causa do programa, começaram a ouvir a Fátima por causa do programa. Eu falei, pô, que bacana, esses caras estão, né? O Dori Caymmi, é incrível isso, não são coisas, do Caymmi, pô, né? Aí quando o Caymmi, não sei se vocês viram o programa do Dori, mas o Dori conta que ele ligou para a gravadora da Globo, como chama? Livre. A Som Livre, que administra os direitos da família Caymmi, das músicas e tudo. E aí ele disse que ligou e falou assim, eu queria falar lá no setor de direitos autorais. A pessoa falou assim, quem está falando? Ele falou assim, Dori Caymmi. Aí a pessoa falou assim, Dorica quem? Dorica quem? Ele falou, Dori
CAIME. Ah, ok, vou passar. E passou para o setor de direitos autorais que cuida da obra do CAIME. A pessoa atendeu o telefone e falou, aqui é o Dori CAIME, eu queria saber sobre algumas obras. Cara, Dorica quem? De novo. Ele falou, pô, 2 vezes. Ela passou o telefone para ela e de novo aconteceu a mesma coisa. Você fala assim, meu Deus, né, cara? Então, assim, é de rir e é de chorar ao mesmo tempo. A gente ri com isso, mas é de chorar, é triste, né? Nem a pessoa que administra os direitos autorais da família. CAIME, o cara não sabe que é Dori CAIME. Acho que é Dorica alguma coisa. Então, assim, tenho consciência e venho ganhando cada vez mais consciência desse papel que o programa Um Café Lá em Casa tem. E, respondendo a sua pergunta, como é que esse programa nasceu? Ele nasceu de uma forma totalmente despretensiosa, Alfredo, muito despretensiosa. Eu trabalhei muitos anos com o João Bosco, né? Fui diretor musical, arranjador do João Bosco e tal, e toquei como guitarrista anos com o João, né? E o João sempre, mesmo depois que eu parei de trabalhar com ele oficialmente, né? Ele sempre, porque eu moro no Jardim Botânico, eu morava no Jardim Botânico naquela época, e o João ali na Gávea, e o João tinha o banco dele bem em frente ao meu prédio, e também o lugar onde ele fazia pilates. Então, sempre que ele ia ao banco e ia fazer pilates, ele me ligava, pô, Nelson, tá em casa? Pô, vou subir para tomar um café. Esse era o texto dele, vou subir para tomar um café. Aí chegava lá em casa, o que ele queria era conversar sobre alguma música, tocar um pouco, tal, não sei o quê. Obviamente a gente fazia um café também, que eu gosto de café e ele também gosta, então a gente ali tomava um café. E numa dessas vezes, o João me perguntou sobre um arranjo que eu tinha feito para um disco meu, um disco que eu gravei com a Big Band de Frankfurt, um disco que eu gravei ao vivo. E eu fiz um arranjo do Dindi usando uma jogada harmônica que não é minha, a ideia nem era minha, a ideia do Luizinho essa, aquela de você modular meio tom abaixo, né, na volta do Dindi, em vez de fazer por você, Dindi, você faz por você, Dindi, e continua meio tom abaixo, né? E eu fiz isso na versão instrumental do arranjo que eu fiz na volta depois do solo, aí faz essa modulação, porque realmente ela dá um negócio. Aí o João foi lá em casa e falou, pô, Nelson, aquela modulação, aquele negócio, o que é aquilo ali? Eu não estou entendendo o que você fez, né? Aí eu mostrei para ele e tal, porque ele ia tocar essa música no Prêmio da Música, que era em homenagem ao Jobim. Ele falou, quero usar essa jogada que você fez. Eu falei, bom, primeiro não fui eu, foi o Luizinho essa que fez. Mas como em música nada se cria, tudo se copia, eu copiei, você também copia e pode fazer, não tem problema nenhum. Aí ele fez isso, eu mostrei para ele, passou uma semana, ele me ligou de novo, foi lá em casa, falou, pô, vou subir para tomar um café, vem aí, falou, olha o que eu fiz aqui. Ele pegou aquela ideia e transformou já em outra coisa. São as transformações que a gente vai fazendo. E ficou muito legal. Eu falei, pô, João, posso gravar isso aí? Na época, assim, eu não tinha rede social, não tinha nada. Eu tinha porcamente, um Facebook com pouquíssimos seguidores, assim. Falei, posso gravar esse negócio? Aí abri o computador assim, gravei, até ficou invertido, ele ficou parecendo que a gente é canhoto, eu não sabia mudar a câmera e tal. Aí gravei a gente tocando esse negócio e falei assim, João, posso postar isso no Facebook? Ele falou, pode, tal. Peguei e postei no Facebook na hora, peguei assim o vídeo e postei. E acabou, o João foi embora, fui dormir e tal. No dia seguinte, quando eu abri meu Facebook, eu levei um susto, porque estava um negócio completamente fora da curva, assim, não sei quantas mil compartilhamentos, cara. Eu falei, que isso, bicho, compartilhamento? Na época eu tinha, assim, 40 likes, eu ficava feliz da vida, né? De repente eu tinha 1 milhar de compartilhamentos, eu não sei quantos comentários. Eu falei, nossa, que loucura isso aqui, cara. Aí eu comentei com meus filhos, né? E eles... você conhece o Nelson? O Nelson é fotógrafo e trabalha também com vídeo e tal. E a minha filha é jornalista, meu outro filho é engenheiro, mas a gente tem uma relação muito bacana, cada um com o seu talento, mas talentos que são complementares. E aí os meninos que deram a ideia, falaram, pai, você conhece a música brasileira inteira, tu já tocou com um monte de gente, por que a gente não faz disso um programa? E foi assim que nasceu. Aí começou o Café Lá em Casa, mas foi completamente... E o Café Lá em Casa é porque o João ia lá em casa tomar um café. Ele ligava, vou tomar um café, beleza, toma um café lá em casa e foi. Acabou porque demorou 1 ano para eu gravar o programa oficial com o João Bosco, demorou 1 ano. Saíram vários programas antes do João, 50 e poucos programas, o dele é o 50º, não sei quanto.
E é engraçado você falar disso, né? De você ter compartilhado assim inocentemente, e quando você viu tinha milhares de compartilhamentos, né? Aconteceu comigo, enfim, algumas vezes, coisas assim que eu não esperava. Por exemplo, um dia eu abri o meu Instagram, eu tinha 200 seguidores novos, depois, meia hora depois, mais 400 seguidores. Eu falei, gente, o que é isso? Eu descobri que uma menina que é ídolo teen, que é super milhões de seguidores, sei lá, 3 milhões e 500 mil seguidores, tinha compartilhado um vídeo não, tinha gravado uma música minha, Olha que bacana. um foxinho e tal, com o namorado, e compartilhou dizendo música do Alfredo Del Penha. Ela Logo pediu depois, autorização antes para sua editora? Não, né? Você teve que pagar alguma coisa? Ah, não, só para saber. não, e o mais doido foi o seguinte, isso foi uma música que eu tinha gravado informalmente, né, com uma amiga, e botando a minha amiga botou no YouTube. E aí minha amiga faz teatro musical, o namorado dessa menina gostava dessa menina do teatro musical, aí viu o vídeo, aí eles dois gravaram e ela colocou música de Alfredo Del Penha. No dia seguinte eu tinha 2 mil seguidores a mais, eu tinha mais seguidores dela na época do que meus seguidores. Que barato. E aí eu fui, e aí eu vi assim, eram normalmente meninas de 14 a 19 anos, quase todas escrito Beliebers, porque eram fãs do Justin Bieber, olha que coisa interessante. Olha só. E uma outra coisa que viralizou assim também, que eu vi que viralizou quando eu recebi por WhatsApp do meu padrinho lá de Cambuci, do interior, que eu sou do interior, né? Ele falou assim: olha o que eu recebi aqui no WhatsApp. Foi um vídeo que eu tava numa roda de samba, aí eu criei na hora um refrão de um partido alto falando do Crivella, do IPTU da cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalho o ano inteiro e ainda acendo uma vela só para poder pagar o IPTU do Crivella. Aí quando eu fui ver, assim, o videozinho que alguém postou já tinha lá também 2 milhões de visualizações e o compartilhamento por WhatsApp. Então, né, nisso eu emendo a minha Legal. próxima pergunta para Verônica, que é o seguinte, muitas vezes a gente fala, ah, não, agora que a gente tem acesso a tudo, a gente escolhe, agora sim a gente pode escolher o que a gente vai ouvir, né? Mas como eu falei, como a gente não tem essas curadoras, como a gente não tem a música que já chega direto pra gente, assim, ou tem, né? Vindo pela rádio, pela TV, não necessariamente a gente tem essa música, né? A gente está aí à mercê do tal do algoritmo, né? Que todo mundo fala disso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mistério do algoritmo, como é que funciona isso? A gente realmente escolhe o que a gente ouve, a gente não escolhe? Qual o papel que uma distribuidora, por exemplo, pode ter nisso, né? E qual acordos que tem com essas plataformas para dar mais visibilidade ou não para uma música? É muito difícil isso, né? A gente escolhe ou a gente não escolhe. Teoricamente, a gente escolhe. Se você faz uma escolha ativa e vai lá, coloca o nome lá do artista Alfredo Del Penho, vai vir esse material. Então, você tem essa oportunidade de escolha, sim. Mas é muito louco essa questão da curadoria, porque hoje, num país como o Brasil, a gente tem, sim, ainda tem muita força a TV e o rádio. Né? Eu venho de Pernambuco, minha mãe mora no Agreste de Pernambuco, e lá as pessoas não estão ouvindo o Spotify, elas estão ouvindo rádio e elas estão assistindo TV. Né? E os mais jovens estão no YouTube. Né? E agora, mais recentemente, no TikTok também, que já tomou conta de todo lugar. Mas eu acho que a gente ainda tem aqui no Brasil uma força grande de rádio e TV, né? Só para mencionar isso antes, de entrar nesse lugar do algoritmo, que é realmente muito difícil de compreender. Eu até, no nosso telefonema anterior, Alfredo, tinha brincado com vocês que eu chamo de o dragão do algoritmo, né? Porque é uma luta, você com esse dragão, você tentando domar esse dragão para entender como lançar a sua música. E já emendando com o tema do viral, né, das músicas que viralizam, que vocês estavam trazendo antes, eu acho interessante contar um case que a gente teve, um caso interessante, que foi de uma cantora, que está sendo, de uma cantora pop do interior de Minas Gerais, de Taiobeiras, que é a Marina Sena, que ela é uma cantora que hoje está com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, que está, enfim, estourada por conta de um viral. E o que aconteceu com ela foi isso. Ela era de uma banda chamada Rosa Neon, que estava ali dentro do universo dela, indie pop, construindo a sua história. Ela saiu dessa banda e ela começou a fazer a carreira dela em janeiro do ano passado.
E ela fez desde o começo com a Altafonte. E desde janeiro do ano passado, a gente vem fazendo uma construção com o trabalho da Marina para tentar domar o dragão do algoritmo com a parte que a gente alcança dele, porque realmente há um lugar misterioso, mas há outros lugares que a gente consegue domá-lo. Então, assim, canal do YouTube, ter conteúdos frequentes nele, construindo uma crescente, não deixar o algoritmo esquecer que aquele canal existe, porque se aquele canal fica adormecido, quando você sobe um vídeo, o YouTube vai entregar para um número X de pessoas. Mas se esse canal está em operação e você sobe um vídeo, o número dobra, triplica de entrega. Então, Spotify, ela veio galgando ali, ela lançou um single, depois lançou mais um outro, trabalhou o marketing e tal. E quando o viral chegou para ela já tinha essa casa toda pronta, ela tinha um canal pronto para estourar, ela tinha um espaço no Spotify, na Deezer, na Amazon, todos os perfis dela estavam prontos para isso. E é muito engraçado falar dessa história do viral que vocês estavam contando aí. O que aconteceu com a Marina, na verdade, foi que 3 influencers, como falam no TikTok, usaram a música dela, uma menina fazendo uma escova progressiva no cabelo, o outro cozinhando em casa e assim, tipo, não sei quem são essas pessoas, não sei como elas chegaram na música da Marina, e eles fizeram isso e a partir dali viralizou, e a Marina foi dormir num dia tendo lançado a música e no outro os influencers todos postando no TikTok e dali transbordando para uma série de lugares, dali foi para o rádio, dali foi para a TV, dali foi para tantos outros lugares que também trabalham nesse lugar de curadoria casado com o algoritmo. Mas é isso, a gente, no lugar da distribuidora, né, dessa interface, a gente tem uns caminhos que a gente trabalha. A gente tem o nosso caminho default, as nossas mini regras, assim, de como alimentar esses canais, de como deixar o algoritmo jogando a favor, né? Mas é muito difícil trabalhar isso, né? A gente, na Altafonte, é uma distribuidora fechada que trabalha com curadoria. Então, sei lá, agora recentemente a gente lançou o Hamilton e a gente fez um processo de lançamento para o Hamilton que foi cadenciado ali, colocando ele, o disco dele, o single dele, estrategicamente casado com as ações que ele estava falando, o show que ele tinha no Circo Voador. A gente lançou um single um pouco antes, depois ele fez uma mini turnê dentro do Brasil, com participação de um artista que estava também em um dos singles dele, a gente lançou casado com isso, e aí, enfim, o Hamilton funciona super bem no TikTok, assim, ele se desenrola super bem, é engraçado de ver, e aí a gente vai casando o conteúdo dele ali em vários lugares para que a gente tenha um suspiro maior para quando esse viral chegar, para quando esse público chegar, estar vendo ali. E o público do Hamilton consumiu esse disco, está consumindo esse disco que ele acabou de lançar junto com o catálogo dele, né? Então, é um processo que a gente tem, assim, de tentativas, né? De entendimento de umas regras que nos ajudam a ir bem no algoritmo. Mas é realmente um mistério. Quando eu digo dragão, é porque ninguém entende o que é um dragão, só São Jorge, mas a gente vai ali na batalha com ele, né? É curioso, mas também é prazeroso. E você acha que essa relação dos músicos, não só com as redes mesmo, né? Porque você falou, por exemplo, do Hamilton no TikTok, mas os próprios Spotify, o YouTube, você tem que ter uma relação próxima. Você acha que uma das maneiras é você ter uma relação. Não, sem problema. Você ter uma relação próxima como essa relação que as pessoas têm com as redes sociais, também ter esse mesmo tipo de relação com o Spotify, no sentido de alimentar de conteúdo mais regularmente, né? Porque inicialmente parece que as pessoas pensavam que o Spotify era um lugar, um lugar onde as pessoas colocavam trabalhos que tinham uma certa. Claro, cada uma dessas redes tem sua característica, né? Mas o Spotify, por exemplo, como uma coisa mais formal, em que as pessoas colocavam os trabalhos consolidados, ou que tinha uma certa formalidade, gravado em estúdio, etc e tal. YouTube cabia uma certa informalidade. Instagram era uma exposição basicamente de foto e conteúdo mais ligeiro, TikTok mais rápido ainda. Você acha que todas essas redes devem ser integradas e podem contribuir com o crescimento do trabalho de um artista? E ele deve encarar todas da mesma maneira, como sendo uma rede social que nesse momento mobiliza o trabalho dele? Eu acho que dá muito trabalho pensar isso, assim, dá muito trabalho para o artista pensar como se relacionar com cada uma delas, mas eu acho que é muito importante entender que cada uma dessas plataformas é uma ferramenta importante e que não pode ser escanteada,
digamos assim. O Spotify tem uma forma de relação com o artista. Ali realmente é o lugar de lançamento, e aí ele pode criar playlists de músicas que inspiraram esse lançamento dele. É um lugar onde ele pode expor a biografia dele, onde ele pode colocar uma sequência de fotos, mas é isso. No YouTube, a gente tem um outro espaço, porque muitas vezes as pessoas pensam no YouTube como vídeos muito produzidos, e já não é mais isso. O próprio YouTube já lançou uma ferramenta que chama Shorts, que são vídeos na vertical de até 60 segundos, muito parecido com o TikTok, que tem uma entrega de algoritmo diferente dos vídeos que sobem no canal. E dentro do YouTube existe uma aba comunidade, que você faz posts como no Facebook. Ou seja, o próprio YouTube abre possibilidades as mais diversas para você interagir com ele e contar o teu trabalho ali. Como você falou, o Instagram traz fotos, o Twitter traz pensamentos ali, traz mini frases. Então, assim, são muitas plataformas, algumas delas funcionam mesmo como plataforma para levar o teu trabalho até o teu ouvinte, quando a gente está falando de música, e outras tantas funcionam para levar a tua imagem para a tua música, né? Então é isso, o Instagram, mesmo que você possa usar música dentro dele, você trabalha muito mais com uma imagem, com os flyers, com coisas imagéticas que vão trazer o ouvinte para a tua música. Então, cada plataforma tem uma forma de fazer, e dá muito trabalho, mas a ideia é que a gente tenha ali um leque o mais aberto possível de plataformas e cuide dessas plataformas da melhor maneira possível para que o dragão do algoritmo entenda o que você está fazendo e entregue o teu trabalho para cada vez mais pessoas. É muito trabalhoso, às vezes fica um pouco ingrato, eu confesso, eu não queria ser artista nesse momento, mas é uma forma de fazer, é uma forma contemporânea de fazer, a forma que a gente está vivendo hoje, ainda mais agora que a gente tem menos ainda o ao vivo, né? Então, isso é mais forte, mais latente, e a gente precisa entender para onde isso vai, porque vai virar híbrido, mas não volta, there is no way back, né? É. Verônica, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou te passar uma pergunta que ficou no ar num papo que eu tive com um grupo de alunos lá no Fica a Dica Prêmio, que é a plataforma de curso online que eu tenho. A gente tem encontros semanais com os alunos e tal, e ali fica conversando, às vezes, orientações e tal. E aí uma pessoa começou a vir o assunto de lançamento de trabalho nas plataformas, e principalmente falando do Spotify. Aí um aluno fez uma afirmação que eu não soube responder. Eu falei, olha, eu não sei se isso que você está falando de fato como funciona. Então, porque um aluno falou assim, perguntou para mim, o que você acha melhor, lançar singles ou lançar um álbum completo, né? Aí eu falei, eu acho que você pode lançar as duas coisas, vai lançando o single, no final você monta o álbum, tal, isso seria uma alternativa. Aí um outro aluno falou o seguinte, ele falou assim, olha, a ideia de lançar singles é porque, aí eu vou te falar a afirmação que a pessoa fez, que eu não sei se isso é verdade ou não. Na hora eu questionei, falei, olha, eu não sei se o que você está falando é verdade. Ele falou o seguinte, quando você lança um álbum, se uma pessoa... A contagem de visualizações é feita... vamos supor que o cara entre no álbum e ouça várias músicas dentro de um álbum. Como ele está ouvindo dentro de um álbum, o cara falou que aquilo ali valeria como uma visualização. E se ele estivesse ouvindo as músicas avulsamente, seria uma visualização para cada música, então por isso seria melhor o single. Eu questionei isso, para mim não faz sentido nenhum ser assim, mas queria, como você está no mercado de forma mais conhecendo mesmo mais o mercado, como é que é feito essa contabilidade lá dentro do Spotify? Não, a contagem de play, ela acontece pelas faixas. Ela é Independente individual se ela pelas esteja faixas. dentro de um álbum ou não. Independente. Quando você abre no Spotify o álbum, você consegue ver o número de plays de cada faixa, inclusive. Então, assim, se uma pessoa entra, você lança um álbum com 10 canções, uma pessoa entra, ouve as 3 primeiras e vai embora, essas 3 primeiras vão ficar com mais plays do que as subsequentes. Entende? Então, se ele entra e aí olha naquele álbum e toca só aquela música que ele gosta, aquela música vai ganhar esse play, o álbum como um todo não. E quando a gente fala no número de plays que o álbum teve, é a soma.
né? Porque ele A é soma, formado é a por soma do play das músicas. Ah, ok. Então aquela. acho que é isso que ele estava se Então, sei confundindo. lá, às vezes as pessoas ganham disco de platina com o álbum tal porque teve X streams. É porque aquele álbum, como conjunto, teve esses X streams, entendeu? Mas se você lança singles ou se você lança a música dentro do álbum, não tem problema. A contagem de play é pela música. Tá bom. E isso que você está falando, o Nelson, por exemplo, a gente acabou de passar por um caso desse, enfim, o João Cavalcante, Pedro Miranda e o Moisés Marques estamos lançando um disco, né? Que na verdade é um DVD. Né? Que não é DVD porque não vai sair em DVD. É um vídeo álbum, um documentário. É uma coisa. E é pela Som Livre. Né? E aí a gente teve toda a liberdade de criação do conteúdo, mas só que eles ficaram com a parte de marketing. E eles pediram para lançar primeiro como um EP. E nós questionamos muito isso, né? Porque a gente fez pensando na coisa integral, nós gravamos todos os vídeos assim pensando em ambientes diferentes e tal. São 18 músicas, duas músicas de outros compositores e 16 músicas nossas e tal. Então, e eles falaram justamente isso, né? Que o lançamento de um EP, além de você ter uma chamada anterior para aquele conteúdo, né? Que você tem dois motivos para uma divulgação, para uma coisa assim. Eles disseram que tem essa questão de você direcionar mais a escuta das pessoas para determinadas canções que vocês acham que possam chamar mais atenção. E que, inclusive, elas em si. Porque tem aquela coisa, né? Talvez uma música. Eu me lembro de um colega que falou assim: Nossa, você ouviu o disco novo do Chico, esse último? Aí ele falou assim: Nossa, tem músicas ali que eu só gostei quando eu ouvi na 10ª vez. Aí me apaixonei, agora eu tô na 20ª. Eu falei assim, né? Hoje em dia, com esse mundo do TikTok, quantas vezes as pessoas vão dar chance para uma música, para ela ser ouvida 10 vezes, para você gostar e se aprofundar nela a ponto de gostar, né? Então, eu me lembro há pouco tempo, estava lendo sobre essa questão do mercado fonográfico e tal, e eles estavam falando sobre o lançamento, da época do lançamento dos compactos, né? Que é o que em algum momento aquilo era inclusive muito cruel, que se o artista não estourasse com o compacto, muitas vezes o LP nem saía, né? Ou era recolhido, etc e tal. Então acho que de certa forma isso guarda alguma semelhança, né? Se você, não que a coisa não vai ser lançada, né? Mas o single é um pouco isso também, né? Pode ser essa coisa de você chamar as pessoas e as pessoas chegarem ali depois para ouvirem o trabalho, que é o trabalho mais completo. Mas isso que a Verônica falou, tem um amigo a Verônica falou, acho que eu não gostaria de ser artista nesse momento, né? Não. Aí tem um amigo que ele falou assim, poxa, eu queria ser só músico, eu não quero ser produtor de conteúdo. É sobre isso, né? O Benjamin Taubin, quem tem uma fala muito boa, que ele diz, cara, você só vá ser músico se não tiver outro jeito. Você não sabe fazer mais nada, a sua vocação chama para isso, você tenta fazer outra coisa, mas aí a vocação chama, então você vai. Porque se tiver outro jeito, você tenta outra coisa. Eu acho interessante, o Benjamin dele sempre diz isso. Eu adoro ele dizendo isso. Tem um vídeo do Tim Maia que viralizou também falando isso, que ele fala assim, quando me perguntam, eu falo, não seja não, você sofre muito. Ele fala assim, mas se você gosta de sofrer... Você sabe que teve uma situação no Café Lá em Casa interessante também? Tinha uma época que a gente abria para o pessoal que era membro do canal, eles poderem mandar pergunta ao vivo, na hora que estava gravando o programa. E aí eu fazia, o fulano de tal está mandando a pergunta e tal. E aí, no programa com o Yamandu Costa, um cara perguntou assim, Yamandu, o que você fala para um jovem agora, violonista, que está querendo se profissionalizar? O Yamandu falou assim, profissionaliza não, cara. Faz outra coisa, vai tentar jogar. Faz outra coisa. Aí depois ele brincou, aí ele falou, não, olha, ele falou assim, a música é uma profissão maravilhosa, mas quando dá certo, ela toma seu tempo inteiro, você não tem tempo para mais nada, né? Não tem tempo para família, você não tem tempo para nada, você vai viajar. Isso é a cara do Yamandu, né? O Yamandu um dia estava na casa dele, ele me deu um disco dele, aí eu ouvi o disco ótimo, não sei o que e tal, e o disco tinha lá, sei lá, 15 faixas e tal. Aí passou um tempo, eu fiz o meu disco, inclusive chamei ele lá, ele gravou no disco, gravou coro no disco, olha que coisa inusitada. E aí levei o disco para ele, né? Quando ele olhou o disco, falou, ô, Delpenho, 15 músicas, Delpenho? Que porcaria. Eu falei, mas por quê?
Eu falei, Yamandu, um mês atrás você me deu um disco seu que tinha 15 músicas. Ele falou, por isso mesmo, eu vi que era uma porcaria, que eu lancei um disco com 15 músicas. Ninguém ouve, Delpen. Ninguém ouve. Olha, Delpen, Mas você é sabe que Desculpa, pode falar, Verônica. Mas eu acho bem interessante esse teu comentário, Alfredo, porque junta um pouco com o que você estava falando antes, que era esse tempo do compacto, que realmente era crudelíssimo de ter o lançamento do compacto, se não virou, não faz o disco, se foi bem, investe esse dinheiro no disco, era assim que as gravadoras funcionavam. Mas eu acho que hoje a gente tem uma forma inversa de pensar um pouco sobre esse desmembrar a obra, né? Porque o álbum é uma obra, então desmembrar essa obra em vários momentos, porque isso, sei lá, ao invés de lançar o disco com 15 faixas, o Yamandu poderia ter feito, sei lá, 2 faixas aqui, essas não funcionaram desse jeito, então que outro marketing a gente faz para as próximas 3 faixas, ou que outra assessoria de imprensa a gente faz para as próximas 4, ou que outras datas durante a semana a gente pega ali para colocar. Então a gente tem vários momentos para acerto e erro na estratégia, na construção de estratégia. E eu vi ano passado, principalmente acho que 2021, que era um período de pandemia, que eu vi muitos artistas desmembrando discos assim, sabe? O Baiana System fez isso, assim, para pegar um ponto muito pop Bahia ali, sabe? Acho que foi muito interessante, que é isso, eles fizeram 3 ou 4 EPs ao longo do ano de um disco que eles pensaram com unidade, só que precisava render. A Ana Canhas cantando Belchior, ela tinha um disco que era uma homenagem ao Belchior, só que com o ano pandêmico que estava, ela precisava criar conteúdo para todo ano. Ela partiu isso em vários EPs. E aí todos eles foram meio estudando como lançar, como funciona, como que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que a gente repete, o que a gente muda. Então, assim, não é mais aquele lugar do compacto, do tudo ou nada. Acho que com o digital a gente cria caminhos de construção da identidade do artista, do lugar onde ele se sente confortável para fazer imprensa, para fazer marketing, para fazer conteúdo, sim ou não, como funcionar, sabe, nesses lugares. Então, é interessante. Um disco de 15 músicas, será? Eu acho que sim, eu sou super fã do disco. E eu gosto dessa estratégia que até que a Som Livre te propôs agora há pouco, eu gosto muito, que é isso de ter vários momentos de lançamento para depois isso tudo construir o álbum, construir essa obra. Você vai entregando e construindo isso aos poucos, e aí no final o ouvinte vai ter aquele prazer de ouvir todos os trechos que ele já conheceu e outros novos que estão sendo agregados naquele momento. Eu acho bonita essa construção da obra aos poucos, essa entrega da obra aos poucos, que vai construindo na casa da gente esse disco, né? Esse disco que foi pensado com unidade. Eu acho curioso. Muito bacana. Eu queria comentar só uma coisa em relação que o Delpen falou, aquela coisa do amigo dele que estava ouvindo o disco do Chico, né, várias vezes. Tá? Isso para mim, cara, eu tive várias vezes esses momentos na minha vida, sabia? Na minha adolescência, eu lembro que eu sempre fui um ouvinte voraz e fã ardoroso do Milton Nascimento, né? Quem não é, né? E eu lembro, eu adolescente, eu lembro a primeira vez que eu ouvi os discos todos, mas o Minas, cara, foi um negócio. Eu devia ter, sei lá, 12 anos, ou um pouco mais. Eu lembro, ou talvez 14. Eu lembro quando eu vi o Minas, aquele negócio, eu falei, o que é isso, né, cara? Os caras foram além do além, de um disco muito incrível. E me chapou direto. Mas teve um disco do Milton, que foi o Milagre dos Peixes, que álbum duplo, tal. Eu lembro que eu comprei, cheguei em casa, por louco para ouvir, coloquei o disco, e eu gostava de deitar no chão da sala, assim, botar o disco para tocar, e ficava ouvindo o disco todo. Aí o disco, assim, tocou um lado, virei, tocou o outro. Aí, pô, peguei um outro disco, álbum duplo, né? Tocou, eu passei assim a tarde ouvindo, falei, gente, eu não gostei disso. Aí eu fiquei, foi louco. Aí o que foi a minha sensação? Eu falei, cara, se tem alguma coisa errada aqui é comigo, porque eu tenho certeza que é bom, porque eu confio muito no cara que fez isso. Então, se tem alguma coisa errada, eu vou ter que ouvir isso mais, até entender o que esse cara tem a dizer, né? E eu lembro que o meu processo foi exatamente isso. Eu comecei a ouvir de uma forma forçada. Falei, eu vou ouvir isso de novo. E vou ouvir de novo. Quando eu vi, eu estava apaixonado pelo disco.
Eu fiz em mim o processo que as rádios fazem de massificação de uma música qualquer. Eu falei, eu não, quero ouvir o suficiente. Mas é porque eu tinha tanta certeza que o trabalho era bom, pelos músicos que estavam ali, pelo Milton, né, né, pelo artista que estava ali, que eu precisei me convencer ouvindo mais vezes. E depois me apaixonei. É muito louco isso aí. Muito louco. E hoje em dia, assim, né, a gente imaginar que a música que a gente faz é feita para ser ouvida com ruído, né? Eu digo assim, raramente a música é protagonista, como você falou aí, né, de uma pessoa parar. E que isso é uma coisa que é tão, assim, quem não vive isso e não faz isso, né? Eu confesso que gostaria que fizesse, porque isso, pelo menos a mim, me faz tão bem. Hoje, por exemplo, eu tinha esquecido, hoje eu estava ouvindo Elise Tom, né? Aí parei aqui Nossa Senhora. e ele estava só ouvindo isso, né? Porque hoje em dia você tem que falar só ouvindo, mas é uma coisa que. E aí desliguei tudo, botei nas minhas caixas aqui que eu gosto de ouvir e tal. E aí tava ouvindo e falei, caramba, nessa música eu não lembrava que tinha essa coisa de que fica um estéreo da guitarra com o violão fazer tchaca, tchaca, tchaca. Não lembro, acho que não lembro uma das faixas. E aí, o disco ainda me surpreende, o disco que eu talvez tenha ouvido, sei lá, não sei quantas vezes, né? Eu Mas, acho que é no Só Tinha de Ser Com Você, tenho quase certeza. eu acho que é isso, não tinha de ser com você. Enfim, e várias outras coisas que hoje eu tirei para ouvir alguns dos meus discos preferidos, né? E aí esse foi um deles. Mas é interessante que as pessoas ouvem música mais como coadjuvante, né? Na rua, andando, correndo, estão no carro. é, então, isso que a Verônica falou, né, dessa estratégia de ser um pouco mais lento, e que bom, a gente está chegando aqui no final, aliás, do nosso papo, que passou correndo, né? Mas dizer isso que você falou é um ponto que eu acho que foi legal você trazer isso na sua última fala, que é um ponto positivo, né? De que, pelo menos as criações artísticas hoje, você tem alguma liberdade nesse sentido, né? É mais fácil de você realizar, de você criar, de você experimentar. Você não está condenado se você não conseguiu alcançar o sucesso com um single. Você pode criar outras estratégias. É claro que isso tem que ser discutido, por exemplo, no nosso caso, eles até propuseram, porque como é um álbum gravado de vídeo também, e são 18 faixas, essas 4 foram lançadas em áudio de uma vez só, e aí a cada semana o vídeo delas, isso durou um mês, e eles estavam propondo de lançar mais um vídeo por faixa até acabar o álbum. E a gente falou, gente, pelo amor de Deus, a gente quer que alguém possa ver tudo de uma vez só. Isso a gente fez para ser um filme. Então, se a gente continuar lançando, você imagina, 18 faixas, isso são 5 meses que as pessoas vão ficar, né? Mas isso que você falou, acho que é muito positivo, assim. Acho que tem coisas positivas que a gente pode achar. Então, eu queria fechar aqui só com uma última pergunta, é, mais direcionada para o Nelson, mas queria que a Verônica também comentasse, que é o seguinte: esse trabalho, enfim, um trabalho enorme que você já tinha construído, essa carreira enorme que você construiu antes desse estouro do digital e também da criação do Café Lá em Casa, e que eu imagino que tenha sido também uma mudança no sentido da sua carreira, de você ter que se planejar também para produzir isso constantemente, né? Como que isso apoiou também, como que, de certa forma, isso viabilizou a veiculação do seu trabalho antigo, né? Seus outros discos, e se até a plataforma de curso de música online do Fica a Dica Premium, que aliás, se não fosse você, seria impossível de ter uma plataforma como essa pelas pessoas que você juntou ali, né? Então, a sua relação com essas figuras que são tão importantes para a nossa música, certamente foi o que permitiu que essa plataforma fosse dessa maneira, né? E se o Fica a Dica Premium também é uma continuação do trabalho que você fez de sistematização, né, do seu conhecimento musical que está nos seus livros. Bacana. É, é bem isso, né? Na verdade, o Fica a Dica Prêmio ele foi um apêndice do Café Lá em Casa, né? Porque eu sempre tive eu não sei se esse nome é o certo, se esse título é o certo, mas eu sempre tive uma vocação pela área acadêmica, pela área é, didática, nem tanto acadêmica. Acadêmica envolve mais a academia, mas eu digo mais a parte de compartilhamento, né, de informações e tal.
tanto dando aula particular quanto escrevendo livros, né? Isso foi minha vida inteira. Mas como eu fiz a minha carreira inteira no palco, eu sempre tive o sonho de fazer uma escola de música e nunca foi viável isso, porque a escola de música eu precisaria estar presente ali todo dia na administração, tal, assim. Então eu não tinha como estar fazendo turnê e ter uma escola de música, né? Porque durante muitos anos eu fiz turnês longas, né? De sair do Brasil, passar 2, 3 meses fora e depois voltar. Imagina, você tem uma escola de música, você não pode fazer isso, né? Teve uma época que quase eu fiz assim. Eu lembro que a minha esposa falou assim comigo: "Né, você tem certeza que você vai montar esse negócio e vai parar de fazer as turnês porque que é uma coisa tão importante para você estar no palco e tal?" E aí eu acabei repensando e falei: não vou fazer mesmo, tal. Mas eu tinha sempre esse sonho latente. Quando eu fiz o Café Lá em Casa, quando começou o Café Lá em Casa, que era uma coisa que eu ia ali, gravava vários programas e depois continuava viajando. Na época até que eu fiz o Café Lá em Casa, quando o Café Lá em Casa nasceu, eu estava morando na Suécia. Eu não morava no Brasil. Eu vinha aqui para o Brasil, gravava uns programas e voltava para a Suécia, né? Então, assim, às vezes eu passava 1 mês ou 2 meses aqui no Brasil e aí gravava um monte de programa e depois ia embora. E os meninos trabalhando aqui, meu filho, o Nelsinho, né? Mas quando a gente fez o Café Lá em Casa, eu comecei, só para contar um pouquinho a história de onde veio essa continuação da coisa didática e a possibilidade da realização, de fato, de um sonho, de ter uma escola e tal. Começou pelo seguinte: como eu recebia no Café Lá em Casa músicos tão importantes, com trabalhos tão importantes, eu comecei a pedir para eles uma dica. Eu falava assim, cara, quando acabava o programa, eu falava assim: deixa uma dica de alguma coisa. Alguns davam dicas ótimas, outros se sentiam um pouco inibidos, porque falaram: olha, eu não tenho esse negócio de não sei o que fazer e tal. Ficavam um pouco inibidos. Tal. Mas logo no começo eu comecei a pedir isso. Tal. E aí eu fui fazer o programa com a Zélia Duncan, que é uma querida amiga minha. E amiga de adolescência, né? A gente começou a tocar junto, no barzinho, boteco e tal. A gente conta essa história no programa. Quando a Zélia chegou lá em casa, ela falou: pô, que bacana esse programa que você está fazendo. Ela falou assim: esse negócio de programa de música eu acho um barato, de entrevista. A única coisa que eu não gosto é quando a pessoa pede um negócio de dica e tal. Quando ela falou assim, eu falei: pô, não vou pedir para ela. Não vou pedir dica para ela. E aí, aquela semana, a gente ficou sem... porque a gente gravava os programas, né? E a gente, na verdade, os programas com dica nem tinham ido para o ar ainda, quando a ideia da dica foi um pouquinho depois, ela foi dos primeiros programas também, mas essa temporada toda ainda não tinha ido para o ar com as dicas. E aí a gente já tinha uma coisa pensada de ter assim: segunda-feira vai a dica, terça-feira vai um teaser do programa, na quarta-feira vai não sei o quê, na quinta-feira o programa, na sexta é um making-off. Então a gente tinha ali a semana toda estruturado os lançamentinhos dos vídeos e tal. E aí, cara, quando a Zélia me falou isso, aí eu... Só um minutinho, eu pedi. E aí, cara, quando a Zélia falou isso, a gente falou assim: cara, como é que a gente vai fazer, já que a Zélia não... Na semana da Zélia. Aí eu falei: cara, eu dou uma dica, em vez de ser o convidado. E aí, quando eu coloquei essa dica bombou muito, assim, pum, né? Aí eu falei: quer saber, eu não vou ficar constrangindo as pessoas mais. Se alguém quiser dar uma dica, tudo bem, mas se não, eu vou começar a fazer. Aí eu comecei a fazer as dicas. E essas dicas começaram, cara. Aí foi aí que eu saquei que tinha um monte de músico assistindo o programa. Porque essas dicas começaram a ter uma audiência maior do que o programa. Era muito louco. Falei: pô, mas a dica está funcionando mais que o programa. E aí eu falei assim, eu falei: vou começar a organizar. Aí eu fiz um cursinho de harmonia. Falei: vou dar 11 dicas seguidas, assim, porque as dicas eram soltas. Eu falei: vou fazer. Aí eu fiz um mini curso de harmonia, peguei o Atirei o Pau no Gato e desenvolvi, assim, né? Cada aula dava uma coisa harmônica diferente que podia botar. Chegava lá no fim, tinha um Atirei o Pau no Gato todo doido e tal. Aí, isso aí bombou. Isso aí eram os vídeos mais vistos do canal, assim, de longe e tal. E aí o YouTube abriu uma categoria de vídeos de canal por assinatura, e foi aí que minha filha falou: cara, vamos fazer essas dicas em outro canal. A gente faz um Fica a Dica Premium. Ao invés de dicas soltas, a gente faz um
faz cursos como esse que você fez aí. Eu falei, bacana. Aí eu comecei a fazer isso, eu chamei o Menescal, você não quer fazer aqui um negócio? Chamei a Joyce, chamei, né, Aprenda com Compositor, comecei a chamar meus amigos, Toninho Horta. Falei, pô, faz aí, os caras falaram, vamos fazer, tal. Começamos a gravar ali, e o YouTube, 6 meses depois, cancelou o negócio de canal por assinatura. E aí a gente teve que fazer a nossa plataforma, e naquela época uma coisa que eu achei que tinha sido uma bomba, nossa, o YouTube cancelou, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí a partir daí a gente tem controle muito maior sobre o nosso trabalho, que o YouTube é muito legal para exposição, para tudo, mas o YouTube não te dá um e-mail, não te dá nada, não deixa você falar com ninguém, né? Então a gente foi para uma plataforma própria e desenvolveu o curso. Eu não sei se eu me perdi na sua resposta, Não, mas foi perfeito. mas Que era foi falar aí. sobre isso. Como é que esse seu trabalho de antes desagou no digital, de certa forma, nisso? Exatamente. E isso foi 2017. Ó, E foi a possibilidade de fazer. Quando eu montei isso, eu falei, cara, isso vai ser a minha escola de música, aqui no online, claro. né? Mas isso, assim, muito antes da pandemia. Então, quando a pandemia chegou, eu já tinha uma estrutura muito bem montada, né? Eu já tinha, mas, assim, mas ainda com poucos cursos, aí tinham, sei lá, 20 cursos, 30 cursos. Com a pandemia, aí o negócio, Bruno, hoje em dia eu tenho mais de 100 cursos na plataforma, diferentes, de professores diferentes, todo mundo, né? Tá lá. Então, cresceu muito com a pandemia, muito louco, né? Porque foi uma vertente que teve uma aceleração muito grande com a questão da pandemia. As pessoas que tocavam um violãozinho há muito tempo atrás, com a pandemia, ficaram em casa, vou começar a estudar violão de novo. Isso aconteceu muito, né, cara? E Nossa aí, Senhora. e aí a Aconteceu gente comigo. encontrou, a gente estava com a escola preparada para receber essas pessoas. Então foi É, muito bacana, a gente teve um crescimento enorme. É isso, estar bacana. pronto para o crescimento, né? E isso que eu ia te falar, te perguntar, Verônica, como é que essas plataformas, né, como você falou, que dessas novas possibilidades, assim, né, podem ser aliados em pessoas que têm uma obra, enfim, já consolidada como o Nelson, né, para ressignificar, transformar ou dar continuidade para essa obra, né, e como que essas pessoas podem servir de inspiração para os novos, para quem está chegando agora no mercado. Como é que você acha que o digital pode ajudar as pessoas nesse sentido? Cara, a primeira coisa é o seguinte: quem está preocupado com o digital vai ajudar, somos nós que já estamos no mercado desde antes do digital. Quem está chegando agora está com o digital na ponta da língua, assim, muito mais do que nós três aqui. Mas, cara, na verdade, o que eu faço é isso. O que eu falo para vocês é muito mais isso que a gente estava fazendo agora. Ouçam essa história do Nelson. Olha que legal essa carreira. Ele trouxe aqui para gente um momento em que ele era do palco da turnê, que ele trabalhava com o João, como ele soube ressignificar isso para um programa no YouTube, que dali ele ainda trouxe um outro lugar que ele chegou muito à frente, nesse lugar da escola digital, do conteúdo no digital. É isso, é um cara que veio do palco, que está no palco, assim que a gente puder de novamente, né? Então, assim, que estará no palco muito em breve, esperamos, e que soube preparar a casa para o digital, que soube preparar a casa para o futuro, que soube preparar a casa para o novo, para a inovação. Acho que é isso que todos nós precisamos fazer, sabe? Cada um de nós aqui. Eu tinha uma agência que vendia shows, eu vivia de construir turnês nacionais e internacionais. Virei o lado do balcão, estou aqui trabalhando com o digital e tentando. Eu falo que a minha missão é a mesma. Eu pegava artistas iniciantes e entregava eles ao público. E para isso eu trabalhava com rádio, com TV, com imprensa, com palco, com turnê. Agora eu pego artistas, geralmente iniciantes, e levo para o público, só que eu trabalho numa distribuidora digital. A gente tem que estar antenado para o futuro, entender o que é que vem amanhã, para que a gente construa o nosso hoje. Né, sempre calcado até no passado, porque ele é quem constrói a gente também. E é isso, eu ouço uma história como a do Nelson, que é maravilhosa, está pronto para o futuro, sabe? E a molecada que está chegando aí, o digital já é quase passado, eles estão vendo o futuro que a gente nem está vendo ainda. Pode crer. Que maravilha, gente. Muito, muito, muito obrigado, Verônica. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, enfim, Obrigada a vocês, queridos, prazer estar aqui. por tudo que você falou, assim, realmente muito esclarecedor. Várias também ideias para a gente refletir sobre esse novo momento. Obrigado por ter trazido tanta coisa interessante para a gente. Obrigado, Nelson. Poxa,
que alegria estarmos juntos aqui, ainda não presencialmente, mas brigadíssimo também por sua contribuição, por estar com a gente aqui no Fibra. Foi uma Eu que alegria. agradeço. Eu que agradeço esse papo todo. Eu fico quicando, sabe? Engraçado, quando eu converso essas coisas, eu fico ficar quase levantando a cadeira, assim, né? Tô doido para a gente terminar aqui. Eu já vou conversar com a Verônica. Verônica, calma aí, deixa eu te apresentar o que eu tenho aqui. Vamos ver o que dá para a gente fazer junto. Muito bom, é sobre É isso bom depois. demais, é bom demais. Obrigado pela oportunidade mesmo. Obrigado pela possibilidade e por um papo tão gostoso assim, né, que vocês, né, trouxeram aqui para nós. Obrigado, Verônica. Obrigado, Delpenho. Foi bom demais. Valeu, um grande abraço. Agradecer também a Sarau, Agência de Cultura, que produziu e idealizou aqui, especialmente a Andréa Alves, que idealizaram o Fibra, que idealizou o Fibra. Dizer que nosso festival também vocês podem acompanhar e olhar todos os. A gente tem uma programação muito bacana, que não sei em que momento que você está vendo esse vídeo, mas você certamente vai poder acessar muitos dos conteúdos gerados pelo Fibra, e a gente também não pode deixar de agradecer o nosso patrocinador, que é o Instituto Cultural Vale. Obrigado e até uma próxima. Valeu. Valeu.